O sistema digestório é compreendido por um longo tubo que se estende desde a boca até o ânus. Há estruturas anexas a este tubo digestivo, como é o caso das glândulas salivares, pâncreas e fígado. Nesta aula, vamos descrever as estruturas que compõem a cavidade oral, incluindo língua, glândulas salivares e dentes, e as porções da faringe e esôfago. Externamente na boca, visualiza-se os lábios, tanto superiores como inferiores. A linha que delimita os lábios superiores dos inferiores é chamada de rima labial, e elas se projetam até o seu limite lateral, região chamada de comissura labial. O lábio superior é delimitado por um sulco que se estende a partir do nariz, o sulco nasolabial, que se torna mais evidente com o envelhecimento. Entre a porção média do lábio superior e o nariz, há uma depressão, chamada de filtro. A região mais evidente dos lábios compreende a zona ou região vermelha, mas os lábios não se limitam a essa região. A borda da zona vermelha do lábio superior forma uma linha conhecida como arco de Cupido, em decorrência da semelhança com este instrumento. O lábio inferior é limitado pelo sulco mentual e pelos sulcos marginais. A boca é dividida em duas porções distintas, o vestíbulo da boca e a cavidade oral propriamente dita. O vestíbulo é a região entre os lábios e os dentes, e entre as bochechas e os dentes. A porção posterior aos dentes compreende a cavidade oral propriamente dita. A cavidade oral possui 4 limites: anterior, superior, lateral e posterior. O limite anterior são os lábios já descritos. O limite superior é o palato. O palato, por sua vez, pode ser dividido em duas partes: o palato duro e o palato mole. O palato duro compreende os 2/3 anteriores do palato e é formado pela maxila e lâmina horizontal do palatino. O palato mole é formado por 5 músculos recobertos por suas respectivas mucosas, sendo eles o tensor do véu palatino, o palatoglosso, o palato faríngeo, o levantador do véu palatino e o músculo da úvula. São inervados pelo plexo faríngeo, um conjunto de nervos originados do vago. A ação conjunta destes músculos são fundamentais na deglutição, uma vez que fecham a entrada da nasofaringe durante a deglutição, o que impede a entrada de alimentos na cavidade nasal. O palato mole também é fundamental para a fala, principalmente na produção das consoantes velares. Consoantes velares são produzidas quando o dorso da língua se aproxima ou toca o palato mole. Em língua portuguesa, as consoantes velares são C, Q e G. Em língua inglesa, é o K, que produz o som de K. Alterações neste mecanismo pode levar ao som anasalado. Outra função importante dos músculos do palato mole é o reflexo do engasgo, ou reflexo faríngeo. Quando a parte posterior do palato mole é tocado, os músculos da parte superior da faringe e os músculos do palato mole contraem-se com o objetivo de prevenir a aspiração de objetos. O reflexo depende de 2 nervos, glossofaríngeo, que conduz a informação sensorial, e o vago, que é o componente motor e gera a contração muscular. A região que marca o limite posterior da boca e a separa da faringe é o istmo orofaríngeo, também conhecido como istmo das fauces, que é formado pelas bordas do arco palatoglosso e úvula. O arco palatoglosso nada mais é que um músculo palatoglosso coberto por mucosa. Há outro arco situado mais posteriormente, o arco palatofaríngeo. Entre estes 2 arcos, forma-se uma fossa, que é ocupada pelas tonsilas palatinas. Como as tonsilas palatinas estão posterior ao arco palatoglosso, estão na faringe e não na boca. A tonsila palatina é um tecido linfóide associado à mucosa e possui papel na proteção, pois possui células imunológicas. Pode tornar-se inflamada frequentemente, diminuindo a passagem da faringe, dificultando deglutição
e respiração, o que por vezes pode necessitar sua remoção cirúrgica. Faz parte do anel linfóide faríngeo, também chamado anel circunfaríngeo, que inclui, além das tonsilas palatinas, a tonsila faríngea, também conhecida como adenoide, e as tonsilas linguais, um conjunto de tecido linfático localizado na raiz da língua. O limite lateral da boca são as bochechas. As bochechas são formadas por diversas camadas, sendo as principais a mucosa que reveste internamente a boca, o músculo bucinador, que por sua vez é recoberto por tecido gorduroso, o corpo adiposo da bochecha. O músculo bucinador está separado do músculo constritor superior da laringe pela ráfia epitélio-mandibular, um ligamento que serve de ancoragem para ambos os músculos. Internamente, é coberto por uma mucosa, formando a prega pterygomandibular, que é usada como referência anatômica para a anestesia do nervo alveolar inferior. Já o assoalho da boca é formado principalmente pelo músculo milioide. Sobre o assoalho da boca se localiza a língua, um órgão altamente muscular responsável pela deglutição, gustação e fala. Ocupa tanto a cavidade oral como a faringe. Os músculos que controlam seu movimento inserem-se no osso hioide, mandíbula, processo estiloide, palato mole e parede da faringe. Possui uma raiz e um ápice, e sua mucosa é coberta por papilas gustativas que variam em sua distribuição. Temos um vídeo específico sobre gustação. O link está na descrição. A porção oral da língua localiza-se à frente do sulco terminal, com a parte posterior que compreende a raiz situando-se na orofaringe. Sua parte medial é marcada por um sulco e está presa ao assoalho pelo frênulo lingual mediano. Não há como falar de boca e não abordarmos os dentes. Humanos possuem duas gerações de dentes, os decíduos ou primários e a dentição secundária ou definitiva. Os decíduos começam a aparecer com cerca de 6 meses de idade e todos estão presentes aos 3 anos. O primeiro molar surge aos 6 anos e, a partir daí, os dentes decíduos são substituídos pelos dentes definitivos. O total de dentes definitivos se dá entre os 18 e 21 anos, com a erupção do terceiro molar. A dentição decídua completa possui 20 dentes, enquanto a dentição permanente possui 32. A figura ilustra a metade dos dentes, pois eles são os mesmos em cada lado da boca. Em condições raras, os dentes podem estar ausentes, o que é conhecido como anodontia. Mais frequentemente, é a falta de algum dos dentes, o que é conhecido como hipodontia. Quando há dentes a mais, a condição é chamada de hiperdontia e é muito mais frequente na maxila do que na mandíbula. O dente é constituído pela coroa, que é coberta por uma estrutura translúcida e muito resistente, chamada de esmalte, e uma raiz, que é coberta por uma estrutura chamada de cimento. Ambos se encontram em uma região estreitada do dente, chamada de colo ou região cervical. Abaixo do esmalte e do cimento, uma estrutura calcificada chamada de dentina, que cobre uma porção central do dente, onde há vasos e nervos, que é chamada de polpa. O dente se fixa ao osso através do ligamento periodontal. Os dentes definitivos são nomeados da seguinte forma: incisivos centrais superiores, incisivos centrais inferiores, caninos superiores, caninos inferiores, premolares superiores, premolares inferiores, divididos em primeiros e segundos premolares, e molares superiores e molares inferiores, divididos em primeiro, segundo e terceiro molares. Na porção superior do trato digestivo, há uma série de glândulas anexas que produzem uma secreção cujo objetivo é lubrificar o alimento e iniciar a sua digestão. Estas são as glândulas salivares e possuímos 3 principais: a parótida, a submandibular e a sublingual. A glândula parótida é a maior delas e localiza-se superficialmente ao músculo masseter. A saliva produzida nesta glândula é conduzida até a cavidade oral através do ducto parotídeo, perfurando o músculo bucinador
e abrindo-se na mucosa da bochecha na altura do segundo molar superior. As outras duas glândulas, a submandibular e sublingual, abrem-se no assoalho da boca. O ducto submandibular, que parte da glândula de mesmo nome, recebe parte da saliva produzida pela glândula sublingual. Os demais ductos da glândula sublingual abrem-se por todo o assoalho da boca. Visto todos os aspectos da cavidade oral, vamos ver agora a faringe e suas porções. A faringe é um tubo músculo-membranoso com um formato de cone invertido entre 12 e 14 centímetros. Se estende da base do crânio até a altura da cartilagem cricoide, ao nível da sexta ou sétima vértebra cervical, onde torna-se contínua com o esôfago. Durante o sono, o tônus do músculo da faringe diminui, podendo originar os roncos e a apneia do sono. A faringe é limitada superiormente pelo esfenoide e base do occipital e posteriormente pela fáscia pré-vertebral. Anteriormente à faringe, localiza-se a laringe. É importante para a passagem de ar, alimento e na fonação. A faringe é formada por 5 músculos: o salpingo faríngeo, estilo faríngeo e os constritores superior, médio e inferior da faringe. A faringe pode ser dividida em 3 porções: nasofaringe, orofaringe e laringofaringe. A nasofaringe é a parte mais superior da faringe e inicia-se a partir das coanas e estende-se até a altura da borda inferior da úvula, onde se comunica com a orofaringe através do istmo faríngeo. Recebe este nome por estar localizada posteriormente à cavidade nasal. É na nasofaringe onde há a abertura faringotimpânica, ou da tuba auditiva, que é cercada por uma elevação formada por uma cartilagem no final da tuba auditiva. Esta elevação é chamada de torus tubário. Através do ósseo faríngeo da tuba auditiva, infecções e tumores como o carcinoma nasofaríngeo podem atingir a tuba auditiva. Também é por isso que otites podem levar a faringites e vice-versa. Crianças possuem uma tuba mais imatura e por isso são mais suscetíveis a infecções. Além disso, a tonsila faríngea localiza-se na região superior e posterior da faringe e é mais suscetível à infecção em crianças. A comunicação da tuba auditiva também é importante no processo de limpeza da tuba, já que ali contém células ciliadas. Também é importante na equalização da pressão entre os lados da membrana timpânica. A orofaringe estende-se do istmo orofaríngeo, sendo limitada superiormente pelo palato mole, até a borda superior da cartilagem epiglótica. A principal estrutura contida na orofaringe é a tonsila palatina. A laringofaringe é a porção da faringe localizada posteriormente à laringe e, como é a porção mais inferior, é por vezes chamada de hipofaringe. Se estende da borda inferior da cartilagem epiglótica até a borda inferior da cartilagem cricoide ao nível da sexta ou sétima vértebra cervical. Comunica-se inferiormente com o esôfago. O esôfago é um tubo muscular entre 20 e 25 centímetros que conecta a faringe ao estômago. Começa ao nível da cartilagem cricoide e passa anteriormente à coluna vertebral. O esôfago é dividido em uma porção cervical, torácica e abdominal. A porção cervical do esôfago passa posteriormente à traqueia, estando conectada a ela por um tecido conjuntivo frouxo. Lateralmente à porção cervical do esôfago situa-se as artérias carótidas comum. Na região torácica, passa posteriormente ao arco aórtico e ao mediastino. Em sua porção inferior, cruza e passa anteriormente à artéria aorta e logo em seguida atravessa o diafragma através do hiato esofágico, compreendendo aí a porção abdominal do esôfago. Se une ao estômago através da junção esôfago-gástrica, na região da cárdia, ao nível da 11ª vértebra lombar. Como já mencionado, o esôfago é um tubo muscular e é formado por uma musculatura externa longitudinal e uma interna circular. O músculo longitudinal externo é na porção superior do esôfago estriado esquelético. Em sua porção média possui tanto músculo esquelético como liso, e em sua porção mais distal é formado por músculo liso. O músculo circular
também se estende por todo o comprimento do esôfago. Ambos os tipos de músculos são importantes para empurrar o alimento através do esôfago. O esôfago também apresenta dois esfíncteres, um em sua porção superior e outra na porção inferior. Esfíncteres são anéis musculares cuja função é o controlar o trânsito de conteúdo através de um órgão oco. Quando não está ocorrendo deglutição, os esfíncteres mantêm um tônus basal, mantendo o esôfago fechado. O esfíncter esofagiano superior é formado pela porção inferior do constritor inferior da laringe, também chamado de esfíncter cricofaríngeo, devido sua relação com a cartilagem cricoide. O esfíncter esofagiano inferior é também chamado de esfíncter gastroesofágico e está localizado entre a junção do esôfago com o estômago. A parte do músculo diafragma que circunda o esôfago tem uma ação importante, atuando como uma espécie de esfíncter externo. A fraqueza do esfíncter esofagiano inferior, bem como do diafragma que circunda o esôfago, favorece ao refluxo de alimento do estômago para o esôfago, em uma condição conhecida como refluxo gastroesofágico, que pode ter consequências graves. Este assunto é abordado em um vídeo específico. O link está na descrição. Outra condição associada ao esfíncter esofagiano inferior é a chamada acalasia esofágica. Nesta condição, há uma disfunção no relaxamento do esfíncter quando chega o alimento, dificultando sua passagem para o estômago, levando-o a se acumular no esôfago, podendo levar ao seu aumento, o que é conhecido como megaesôfago. Esta condição também pode ser causada pela diminuição do peristaltismo esofágico. Obrigado por assistir o vídeo e até a próxima.